Vamos com os números atualizados sobre os casos de intoxicação por metanol. Foram divulgados há pouco, né? A gente tem uma tela, pessoal, com essas informações. A Polícia Civil de São Paulo localizou hoje, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, uma fábrica clandestina suspeita de produzir bebidas alcoólicas. Aí você está vendo os números. Só em São Paulo são 185 casos de intoxicação, 160 estão sob investigação e há 6 mortes suspeitas. Há 25 casos confirmados e 5 mortes confirmadas também. 189 casos foram descartados. É bastante, né, Dani? Um número alto. E hoje houve essa operação fechando uma fábrica clandestina para fabricação de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, que seriam distribuídas em outros locais. A proprietária foi presa e o marido dela é procurado sob suspeita de envolvimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os agentes chegaram até a fábrica depois de investigarem a morte de 2 vítimas por intoxicação com metanol. Ricardo Lopes, que passou mal no dia 12 de setembro e morreu 4 dias depois. Além de outra vítima, Marcos Antônio Jorge Júnior. A investigação aponta que os dois consumiram bebida alcoólica no Bar Torres, que fica na Moca, na zona leste de São Paulo. O bar já foi interditado pela Vigilância Sanitária e a secretária disse que equipes apreenderam 9 garrafas no bar e que peritos detectaram a presença de metanol em 8 delas, com percentuais que variavam de 14,6% a 45,1%. Hoje, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, do estado de São Paulo, diz que postos de combustíveis podem responder por mortes por metanol. E aí, Sakamoto? Essa história, ela é bizarra num nível, a história que saiu hoje. Não, já é bizarra a contaminação por etanol em si, mas essa história, vamos comigo, a história é surreal. Surreal mesmo para essa grande pornochanchada, nesse roteirista maluco dessa pornochanchada chamada Brasil. Os criminosos que adulteraram as bebidas alcoólicas que mataram e internaram brasileiros nas últimas semanas teriam utilizado etanol de um posto de combustível para adulterar a bebida, que já é grave. Contudo, eles utilizaram etanol de um posto de combustível que, por sua vez, teria adulterado o combustível com metanol. Então, ou seja, você teve uma situação, ladrão que rouba ladrão deixa pessoas doentes, mortas e sem visão. Literalmente o que aconteceu, né? Porque é o seguinte, e aí, esse ponto, quando essa fábrica clandestina fechada pela Polícia Civil em São Bernardo do Campo estava comprando, o que tudo indica, combustível de um posto, né, que está sendo investigado agora a relação desse posto com o próprio crime organizado, com o PCC. Vamos lembrar que semanas atrás teve a operação aqui em São Paulo para tentar desmantelar, ou pelo menos atrapalhar, a utilização de postos de gasolina como estruturas de lavagem de dinheiro por parte do PCC. Esses postos de gasolina adulteravam combustível, acrescentando inclusive ao etanol, né, que é o combustível, metanol. Né? E aí o que acontece? Esse pessoal, esses donos dessa fábrica clandestina foram lá e compraram, né, o combustível e usaram nas garrafas, batizando a bebida. O secretário Guilherme Derrite, ele falou o seguinte, olha, o que aconteceu, que nós estamos concluindo, é que criminosos foram prejudicados por uma organização criminosa. Ou seja, os criminosos que adulteravam a garrafa foram prejudicados pelo PCC. Né? Ele não está falando, ele falou que não existe participação, deixando claro que ele falou que não há indício de participação direta do PCC, mas o fato é que, de um lado, você tinha um crime que é o quê? O PCC lucrando exponencialmente, com lavagem de dinheiro, CNPJ de postos de combustível, adulteração de etanol com metanol, e do outro lado, o pessoal que usava inadvertidamente combustível desse posto para batizar bebidas, e por conta dessa confluência, a gente teve o que aconteceu. Né? Então é o seguinte, resumidamente, o fato de que pessoas tenham morrido e ficado com sequelas porque 2 crimes atuaram paralelamente é sinal de que organizações criminosas estão tão imbricadas na sociedade brasileira que nem a polícia, nem elas mesmas sabem quando começa uma e quando termina a outra. Se os falsificadores soubessem que o posto era do PCC, talvez desconfiassem que não tinha etanol na bomba só, mas tinha metanol. Mas ninguém sabia, eles mesmos talvez não soubessem.
O episódio, gente, serve como uma alegoria sombria de uma teia criminosa no país. A sobreposição de ilegalidades, né? O crime organizado lavando dinheiro, adulterando combustível, criminosos de menor escalão comprando produto para falsificar bebida, criou um ciclo letal de consequências imprevisíveis. E a sociedade, no entanto, é quem paga o preço final, envenenada por um ecossistema perverso onde nenhum elo da cadeia ilegal tem controle ou preocupação com o que acontece. Então, o que acontece? A tragédia das bebidas está escancarando uma realidade aterradora. O crime no Brasil se tornou uma hidra de muitas cabeças, tão complexa, tão interligada, que suas próprias vísceras começam a se digladiar com o cidadão comum no meio do fogo cruzado. Bom, Sakamoto, vou trazer aqui, quero ouvir a Dani sobre esses números e sobre as informações de São Paulo também, mas vou atualizar números do Ministério da Saúde, números nacionais atualizados agora há pouco. Até agora, 246 notificações foram realizadas, 29 confirmadas e 217 em investigação, outras 249 foram descartadas. Portanto, 29 casos confirmados em todo o país e as 5 mortes que foram confirmadas no estado de São Paulo, 12 estão em investigação. Uma no Ceará, uma em Minas Gerais, uma no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco e outras 6 no estado de São Paulo. Dani. Eu quero só dizer que quando o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, falou em coletiva de imprensa, né, no dia em que foi anunciada a entrada da Polícia Federal, que não descartava a participação e ele não usou o nome do primeiro comando da capital, ele disse organizações criminosas. Em nenhum momento o nome desta organização criminosa foi citado pelo diretor-geral da Polícia Federal pessoalmente, né? Mas ele disse que não se podia descartar. O governador do estado de São Paulo se apressou em, de maneira quase irônica, né, dizer que não, isso agora tudo aqui é PCC, não tem nenhum indício, e bom, agora a gente chega ao secretário de Segurança tendo de encher a boca para falar que sim, uma organização criminosa pode ter prejudicado criminosos e matado pessoas, no fim das contas, como muito bem disse o Sakamoto. Em casos complexos, pressa costuma ser inimiga da prudência, né? E faltou, neste caso, a todos os envolvidos. Não era difícil de, no mínimo, supor, e era inclusive, arrisco aqui, né? Era necessário para o rigor da investigação, supor que esses atravessadores que têm acesso a metanol, já que estão com fábricas de combustível e postos de combustível para lavar dinheiro, era no mínimo de se supor que esses atravessadores tivessem algo a ver com o que está acontecendo no país, a partir do estado de São Paulo. Hoje, então, 2 fábricas fechadas, fábricas de bebida falsa, né, falsificada. Em São Bernardo do Campo também morreram 2 pessoas, de um mesmo bar, comprava também de estabelecimento agora sob investigação. É torcer para o bom trabalho da polícia, mostrar até onde esse drama vai. Agora, né, a gente tem mais 200 casos suspeitos aí na lista, é torcer para não ser metanol e, em sendo, que haja infraestrutura para fazer o tratamento, porque, como a gente disse aqui lá atrás, está com cara de que esse caso, infelizmente, vai longe. E a gente pode arrematar rapidinho com a Carla, porque saiu uma informação da Secretaria Nacional do Consumidor justamente sobre testes, né, Carla? Então, porque se não bastasse a gente ter todo esse balaio de crime organizado que o Saque e a Dani colocaram bem, a gente tem golpistas, né? Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é do Ministério da Justiça, soltou agora há pouco uma nota alertando para golpes de pessoas que têm circulado anúncios de supostos reagentes capazes de identificar a presença de metanol, ou seja, aparece para as pessoas lá, clique aqui, compre o seu teste para você colocar na sua bebida e garantir que ela não tenha metanol. Eles dizem, obviamente, isso não existe, não tem essa escala, e esses sites são falsos, levam as pessoas a caírem em golpe. Então, é um alerta importante da Secretaria Nacional de Consumidor. Não caiam em golpes, porque se não bastar a gente ter que realmente, né, ter esse receio e acompanhar e torcer para que as investigações cheguem a uma definição e a gente possa virar essa parte, tem que ficar atento a esses golpes.